Ora viva, saudações a todos que nos acompanham em Angola e além fronteira. Hoje estamos para falar sobre juros compostos. A aula número 24 está reservada para todos perceberem sobre esta mecânica da engenharia financeira voltada aos juros compostos. Na aula número 23 nós abordamos sobre juros simples. Hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre juros compostos. Há uma grande diferença entre juros simples e juros compostos, como disse na aula número 23. Normalmente, os juros simples, a incidência é sempre sobre o capital. Mas nos juros compostos, a incidência da taxa de juros recai sempre sobre o valor final, sobre o montante. Para percebermos a mecânica dos juros compostos, eu gostaria de começar convosco com um exemplo muito simples. E este exemplo podia nos permitir entender aqui a mecânica dos juros compostos. Imagine que nós temos 100 mil kwanzas e que a taxa de juro que tem que ser inserida sobre esta mecânica ou sobre este problema seja 10%. Portanto, 10% dos 100 mil kwanzas, portanto, são 10 mil kwanzas. Ou seja, se nós definirmos, por exemplo, que no final de um mês, no fim de um mês, nós temos 10% que vem a valer aqui pelo empréstimo do capital desses 100 mil kwanzas, o que nós vamos aqui buscar é que no final do dia o montante será, tanto este é o capital, este aqui são os juros, este é o principal, estes são os juros, é que no final do dia o nosso montante será 110 mil kwanzas. O que é que acontece com os juros simples? Os juros simples vão voltar a incidir, por exemplo, no segundo mês sobre os 100 inicialmente. Já nos juros compostos é diferente. Nos juros compostos a incidência já será sobre os 110. Ou seja, tem de voltar a buscar os 10% de 110. Portanto, vamos lá, vezes 10%. Se nós tivermos que buscar a nova taxa de juros, 10% dos 110, naturalmente que vamos ter 110 mil vezes 10 a dividir por 100. Portanto, isso é percentagem. Vamos aqui simplificar. Prontos. E ficamos então agora aqui com 11 mil. Repare que inicialmente a taxa de 10% no mês número 1, os juros ganhos eram de 10 mil. No mês número 2, os juros ganhos serão de 11 mil. E que terá agora já um montante de 110 mais os 11 mil. Portanto, o montante novo no segundo mês já será 111 mil, não é? Nesse caso, vamos lá, 121 mil. Portanto, vamos somar os 110 com os 11 mil, não é? 121 mil. Portanto, estão a ver aqui o crescimento da taxa do montante no regime de juros compostos é diferente do crescimento do montante no regime de juros simples. Nós vamos trazer aqui um gráfico para a percepção deste juros compostos, como é que ele se comporta em termos de gráfico. Então, o comportamento dos juros compostos versus juros simples. Imagine que nós temos aqui um gráfico em que no eixo das ordenadas nós temos o montante e no eixo das abscissas nós temos o tempo. Normalmente, os juros compostos têm um comportamento linear aos juros simples. Os juros simples têm um comportamento linear. Portanto, ele começa da base, portanto, do capital inicial, e age linearmente aquele momento em que nós aqui estamos a classificar, a considerar o capital como P0, nesse caso o principal. No momento em que o montante é o principal vezes 1 mais a taxa que multiplica o tempo.
conforme vimos na aula número 23. Agora, os juros compostos, não, ele tem este comportamento, ele tem o mesmo ponto de partida para com os juros simples. E chega num momento em que os juros compostos têm este comportamento. Ele passa, ou seja, tem um comportamento exponencial, onde o montante já será o principal vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, conforme está no nosso quadro inicialmente definido. Ou seja, só há dois momentos em que os juros simples igualam-se aos juros compostos. No momento inicial e no momento 1. Portanto, eles são iguais. Vejamos, se nós substituirmos 0 no tempo para as duas fórmulas, 0, vamos ter 1 mais a taxa elevado a 0, é uma potência, de qualquer que seja a base, diferente de 0 nesse caso, 1 mais i, 1 mais a taxa, é uma base que tem um expoente 0, é igual a 1. Então vais ter um montante igual ao principal. E se substituirmos aqui 0, naturalmente 0 aqui nos juros simples, vai anular este n, essa taxa de juros vezes 0 vai ser 0. E ficamos então simplesmente aqui com o principal, montante igual ao principal, no momento inicial. No momento 1, que eu disse que são iguais nos dois momentos. No momento 1, se colocarmos 1 aqui onde está o tempo, eu terei montante igual ao principal vezes 1 mais a taxa. Aqui também montante igual ao principal vezes 1 mais a taxa. Então, são os dois momentos em que os juros simples em que os juros simples igualam aos juros compostos. Muito bem, então se temos uma fórmula já que define os juros compostos, em que principal, não é? No regime de juros compostos, principal que está ali definido é o capital, S é o montante, I é a taxa de juro, N é o tempo. Então, se temos o principal, temos o montante, temos a taxa de juro, temos o tempo, então o nosso montante no regime de juros compostos é igual ao principal vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Na verdade, o regime de juros compostos é o mais usual. Na prática, é o que mais se usa. Se eu tenho aqui o montante, que é principal, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, facilmente eu posso ir na busca dos juros. Porque o que é juros? Na verdade, o montante é o principal, mas os juros ganhos. A soma daquilo que é o principal, o capital investido. Imagine que a gente tenha um investimento de 100 mil kwanzas no banco, e o banco diz, ao depositar esses 100 mil kwanzas a prazo, ou num prazo de 3 meses, nós vamos ter reembolsar os 100 mil kwanzas mais 10 mil. Portanto, 10 mil representa os juros. Quando somas os 100 mil aos 10 mil, vais obter um montante, que é a soma, por isso que nós usamos a letra S, não é? Soma, é a soma. Na verdade, é a soma entre o capital e os juros. Portanto, com esta fórmula, eu posso ir buscar a fórmula dos juros facilmente. Posso desenvolver, porque nos juros simples, juros é igual a principal vezes a taxa vezes o tempo. Não é? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas nos juros compostos, não. Nos juros compostos, por conta desta mecânica do comportamento exponencial do regime de juros compostos, conforme está aqui no nosso gráfico, juros compostos têm uma outra visibilidade sobre os juros, quando quisermos calcular os juros. Então vamos lá calcular os juros. Eu vou apagar este gráfico, só para facilitar e ter espaço para o cálculo dos juros. Acredito que também a esta hora já deve ter feito um print, e se tiver alguma dificuldade pode recuar e ver aqui o gráfico que nós representamos. Então, neste caso, se montante é principal mais os juros, então eu posso dizer que juros
é montante menos principal. É só mudança. Agora, já tem um montante, que é toda essa expressão. Vou substituir nesta equação o montante, que é principal, vezes 1, mais a taxa elevada ao tempo. Portanto, juros vai ser igual a principal vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo menos o principal. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui principal e temos aqui também principal. Podemos evidenciar o fator em comum, que é o principal nessa altura. Então, vamos ter juros igual a principal, vou evidenciar. Fica aqui simplesmente 1 mais a taxa elevado ao tempo e aqui fica 1. Porque se eu aplicar a propriedade distributiva, volto na expressão inicial. Então, nós temos aqui os nossos juros. Isso é juros. Então, se tivermos um problema que nos mandam calcular juros e nós temos já o principal e temos a taxa de juros, temos o tempo, é só pegar os dados e substituir na fórmula. Com estas fórmulas e com essa explicação que nós acabamos de apresentar, estamos em condições de começar a resolver os problemas. Vamos resolver logo o primeiro problema. Portanto, o primeiro problema é um problema muito simples. Vamos resolver. Mas antes, queríamos convidar vocês a darem sempre aqui um like no nosso canal. Isso nos ajuda bastante, todos que nos acompanham. E também subscreverem ao canal, sugerem o canal às pessoas mais próximas, aqueles amantes das ciências econômicas e empresariais. Estamos aqui sempre disponíveis para dar aqui alguns esclarecimentos sobre as questões econômicas de forma mais simples. E, se puder, também pode ver as outras aulas no nosso canal. Nós agora estamos até a aula número 24, mas já temos as outras aulas. Vê a aula número 1, está muito boa. Também pode ver a aula número 2, número 3, até a aula número 23. Todas as aulas estão muito boas, estão convidativas. Senta no sofá de casa com a família e vê a aula que tem a ver com a questão do empreendedorismo, do negócio. Vê aquela aula sobre a restrição orçamentária que nós vimos ali, acredito que é a aula número 4, está muito boa para dar alguma orientação familiar, alguma orientação nas finanças pessoais. Convidamos também vocês a deixarem um comentário, sempre que possível, não é? Se tiver alguma dificuldade, deixa sempre ali um comentário aqui no nosso canal. Muito obrigado. Então, vamos passar agora para a resolução dos problemas. Vamos passar para a resolução dos problemas. Prestem bem atenção. Fiquem atentos com as máquinas de calcular, máquina científica, quem tiver ali em casa. Mesmo também o telefone, eu vou utilizar o meu telefone para fazer alguns cálculos, para sermos mais práticos. Portanto, o primeiro exercício diz calcular o montante de uma aplicação financeira de 3.500 kwanzas a uma taxa de juros de 4% ao mês durante 6 meses. Normalmente, quando não nos diz se essa taxa de juros simples é porque é composto. Portanto, normalmente os juros compostos ou aparecem a uma taxa efetiva ou aparece simplesmente a uma taxa de juros. Quando diz uma taxa de juros é porque é um regime de juros compostos. Normalmente, nos regimes de juros simples, ele vai sempre te anunciar. Então, vamos lá ver. O capital, o principal desta operação, vamos primeiro organizar aqui os dados, são 3.500 kwanzas. A taxa de juros é de 4% ao mês. O tempo é de 6 meses. E o que nos pedem é o montante, o valor de resgate. Como o tempo já está na mesma unidade que a taxa, não temos problemas aqui, do ponto de vista da homogeneização. Então, o que vamos fazer aqui é só transformar essa taxa que está em percentagem para a forma decimal, que é 0,04. Portanto, se dividirmos 4 por 100, são 0,04.
Ok. Agora o que vamos fazer é substituir os dados na fórmula. Vamos buscar a fórmula em que o montante é o capital vezes a taxa elevado ao tempo. Veja lá essa fórmula. Então vamos ter o montante é o principal. Na verdade o principal já temos no problema, que são 3.500 kwanzas. 3.500 kwanzas vezes 1 mais a taxa, que é 0,04, elevado ao tempo, que é 6. Fica mais fácil assim. Então vamos ter 3.500 kwanzas vezes 1 mais 0,04, naturalmente vai dar 1,04, tudo elevado a 6. Portanto, o montante vai ser, por se tratar de uma potência, nós aconselhamos que recorres à máquina científica. Eu vou aqui recorrer ao meu celular, onde vou calcular essa taxa, portanto, em potência. Eu terei então 1,04 elevado a 6, portanto o expoente é 6. Claro que eu vou obter aqui qualquer coisa como 1,26, 5,319, pronto. Este resultado eu vou ter de multiplicar por 3.500 e aqui vamos obter um montante de, eu aqui encontrei 4.428, pronto, vírgula 62. Vou arredondar para duas casas decimais. Então aqui temos o nosso montante e resolvemos o primeiro exercício. Muito bem. A esta altura já deve ter feito um print, não é? Lá em casa já deve ter feito um print desta resolução. Vamos então passar para a resolução do segundo exercício antes do intervalo. Portanto, o segundo exercício é muito simples de perceber se nós utilizarmos a linguagem matemática e a linguagem de compreensão do processo de matemática. Nós estamos a perguntar no segundo exercício em quanto tempo um capital duplica a uma taxa de 5% ao mês. Nós estamos a falar do regime de juros compostos. Se estamos a perguntar se em quanto tempo o capital duplica, nós precisamos saber que quando um capital duplica, deixa de ser capital. Agora passa a ser montante, porque ele já duplicou. Portanto, fizemos uma aplicação financeira, ele duplicou. Então, o montante já vai ser o dobro do principal. Prontos. A taxa que nós estamos aqui a falar é de 5% ao mês. Dizem quanto tempo, portanto não se sabe o tempo. Um ponto de interrogação. Então vamos agora calcular aqui o tempo em função do montante. Montante já sabemos que é principal vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante é 2 vezes o principal, portanto vai ser igual ao principal vezes 1 mais a taxa. Mas a taxa já temos também, vou já substituir, que é 0,05 elevado ao tempo. Aqui principal com principal pode ser simplificado e ficamos com 2, que é igual a 1,05 elevado ao tempo. O que nós pretendemos calcular é este n, é o tempo. Nós pretendemos calcular este n, porque está a nos perguntar em quanto tempo o capital duplica. Vamos ter que encontrar o tempo. Então como é que vamos fazer para encontrar o tempo? O n está lá no expoente. Vamos ter que aplicar logaritmos. Ok? Para encontrar este n temos que aplicar logaritmo. Então eu vou ter logaritmo de 2 igual ao logaritmo de 1,05 elevado ao tempo. Estás diante de um logaritmo, eu vou pôr entre parênteses, para termos um pouco de mais cuidado. Se estás diante de um logaritmo que é da potência
as propriedades operatórias dos logaritmos dizem que o logaritmo da potência é o produto desse expoente pelo logaritmo da base desta potência. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui logaritmo de 2 igual a n vezes logaritmo de 1,05. Então, aqui, facilmente eu vou já encontrar a divisão. Eu vou ter o logaritmo de 2, porque o logaritmo de 1,5 está neste membro a multiplicar, no outro membro vai passar a dividir. Então, o que vamos calcular aqui vai também na máquina científica. Podemos logo dizer logaritmo de 2 a dividir por logaritmo de 1,05. Isso é igual a 14. Ok? Deu 14,20. Portanto, vamos lá dizer 14, se tivermos que arredondar. Então, são 14 meses. O entendimento disso não tem restrição. Os que estão em Angola, os que estão fora de Angola, também podem entender o regime de juros simples. Não tem restrição nenhuma. Portanto, o Relógio Econômico está aberto para o mundo e é um canal do YouTube. Nós pedimos a vocês, encarecidamente, se tiverem alguma dificuldade, deixem os comentários, dão ali um like para nós dar conta que vocês estão ali a nos acompanhar, a nos assistir, sobretudo para a compreensão dessas grandes temáticas voltadas à economia. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e já voltamos para a resolução do exercício número 3. Oficina Auto Eleja Prestação de Serviços. Venha conhecer os nossos serviços especializados. Serviços de manutenção preventiva, corretiva, acessórios, pintura, bate-chapa e uma estação de serviço completa com a máxima qualidade e cuidado para o seu veículo. Estamos prontos para atender a sua necessidade do seu automóvel. Com uma equipe dedicada e altamente capacitada, deixa-nos cuidar do seu veículo. A oficina Auto Eleger também desempenha um papel educativo para os motoristas. Temos mecânico experiente que pode oferecer aos proprietários dos veículos as orientações sobre como manter o seu veículo em segurança. Temos também para si venda de lubrificantes. Somos uma oficina completa. Visite-nos nas nossas redes sociais: Facebook Eleger Prestação de Serviços, Instagram Eleger Prestação de Serviços. Estamos localizados na entrada Fidel de Castro, a 100 metros do Instituto Superior Cangonjo. Visita-nos que não vai se arrepender. A fórmula que nós aprendemos sobre o cálculo do montante no regime de juros compostos, ela tem, na verdade, aqui um pendor positivo. Reparem que montante é principal vezes 1, mais a taxa elevada ao tempo. Mas se eu tiver a fazer uma avaliação sobre, por exemplo, o desgaste de um determinado imóvel ou de um móvel, do meio equipamento de transporte, uma avaliação sobre a depreciação, aqui onde está mais já vai para menos. Portanto, se nós tivermos que utilizar esta fórmula para fazer uma avaliação do desgaste, não é, do mesmo meio. Mas não é este o nosso caso para resolver o exercício número 3. O segredo dos problemas no regime de juros compostos é saber interpretar os dados. Vejam lá, a empresa Keynesianos Consulting pretende comprar um equipamento de 100 mil kwanzas daqui a 4 anos com um montante de uma aplicação financeira. Na verdade, ele pede para calcular a aplicação, o valor da aplicação necessária se a taxa de juro efetiva ganha for de 13% ao trimestre. Portanto, o que ele está a dizer aqui
é que o montante desta aplicação que se pretende é de 100 mil kwanzas. E o tempo é de 4 anos. E ele pede-nos para calcular o principal. Não se sabe o principal se a taxa efetiva for de 13% ao trimestre. Aqui sim já está separado, já temos divergências entre o tempo e a taxa. Temos que ir para o critério da homogeneização. Portanto, o tempo tem de estar na mesma unidade com a taxa. Portanto, nós temos aqui 4 anos e nós estamos aqui a falar de 13% ao trimestre. Primeiro precisamos saber se um ano tem quantos trimestres. Quantos trimestres tem um ano? Esta é a primeira pergunta que temos que nos fazer. Nós sabemos que um ano tem 4 trimestres. Se um ano tem 4 trimestres, 4 vezes 4 são 16. Portanto, vamos ter 4 anos são 16 trimestres. Assim já fica mais fácil. A fórmula é a mesma. Montante é o principal vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Mas o que nós pretendemos é o principal. Vamos lá substituir os dados na fórmula. Vamos ter 100 mil igual ao principal vezes 1 mais a taxa, que é de 0,13. Porque aqui os 13%, nós se dividirmos por 100, vamos ter 0,13. Elevado ao tempo, que não é 4, mas sim 16, por conta do critério da homogeneização. Então, nós teremos 100 mil igual ao principal vezes 1,13 elevado a 16. Portanto, aqui já posso isolar o principal para encontrar, na verdade, o seu valor. E para isso, eu vou ter que dividir, ou seja, o principal vai ser igual ao 100 mil a dividir por 1,13 elevado a 16. Portanto, o principal vai ser, com as nossas máquinas de calcular, máquina científica de preferência, busca lá a máquina científica e vamos lá. 100 mil dividir por, aqui tem potência, então vamos lá mesmo, 1,13 elevado, vamos lá, expoente 16. Prontos. Eu tenho aqui, eu encontrei 14.149, não é? 14.149,62. Esta aqui é o valor do principal, é o valor da aplicação financeira necessária para que esta empresa adquira o equipamento equivalente a 100 mil kwanzas no final de 4 anos a uma taxa efetiva de 13% ao trimestre. Queremos convidar vocês a dar sempre aqui um like no nosso canal, acompanhem sempre, subscrevem ao nosso canal. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Até a próxima aula, a aula número 25, vai ser brutal. Estamos juntos. Boa Páscoa a todos.